o mal que vai se alastrando, as dificuldades que temos na nossa família, as doenças que acometem a nós também, nos atingem fisicamente, psiquicamente. Quantas vezes a gente pensa assim, olha, se eu visse com os olhos da carne, se eu visse a Deus, se o céu se abrisse pelo menos um pouquinho para eu ver, eu iria aguentar essa pesada cruz. Eu ia ter mais força para ajudar o meu irmão que está aí sucumbindo à sua cruz, de ajudar aquela pessoa que sofre tanto da minha família. Se eu visse aquele milagre acontecendo, não podemos colocar medidas puramente humanas para as manifestações de Deus na história. Para as manifestações de Deus na sua vida, na sua família, na minha família. Muitas vezes a gente deseja ver um só dia desse Filho do Homem. Se eu visse o dia do juízo, da parousia, quando o Senhor vai voltar glorioso, é claro, quando Ele voltar, todos nós veremos. Mas daí já não haverá mais tempo para eu e você carregarmos a cruz no tempo. Será o desfecho da história. E o grande contexto do Evangelho de hoje é esta volta, esse retorno do Filho do Homem, que todos nós aguardamos ansiosamente. Esperamos sim, como igreja. Pedimos e clamamos, venha a nós o vosso reino. Mas no nosso dia a dia, nesse tempo da igreja, que é tempo de tribulação, que é tempo de combate, de oração, é tempo de provação, não é ver antecipadamente esses acontecimentos, esses desfechos, que vão nos dar a força para sermos testemunhas no hoje. Não é ver um acontecimento futuro que vai dar a você e a mim a graça, a unção, a força para suportarmos os desafios no hoje. Não é preciso ver, porque não é da nossa visão que vem esta graça que eu e você tanto precisamos. Não são os nossos sentidos que nos dão esta ajuda. Repita comigo. Obrigado, Senhor, porque a minha força, a unção que eu preciso, não vem de mim mesmo, vem do Senhor. Vem do teu Espírito. Eu creio, Senhor, que em ti, mesmo fraco, eu encontro a força. Por isso que a primeira leitura vai dizer dessa sabedoria de Deus, dessa sabedoria do Espírito. Na sabedoria, há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável. Nada o destrói, nada o vence, nem as nossas tribulações, nem o reino do mal que vai se alastrando e a gente vai percebendo. Se nosso Senhor diz, não queira submeter o meu reino a medidas humanas, o reino do mal faz questão de espalhar as suas obras, seus sinais.
O inimigo faz questão disso. Até porque aqueles que estão esperando coisas muito visíveis começam a dar a atenção demasiada aos sinais do mal. E começam até a cair nessa tentação. Nossa, eu acho que o mal está vencendo. Eu acho que o inimigo, se não é mais poderoso que Deus, não, Deus é todo poderoso. Mas será que não tem um poder, talvez aí até parecido? Será que esse combate do reino dos céus com o reino de Satanás, o reino do inimigo, não são coisas iguais? Dois grandes poderes? O espírito de sabedoria é invulnerável. E qual que é a oração que nós ouvimos na coleta? Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja. As outras palavras do próprio Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E a liturgia reza a sua fé. Existe sim o reino do mal. Existem sinais, existem obras. E talvez a minha pessoa, a sua pessoa, a nossa família esteja sendo atingida e até influenciada. Existe, não podemos brincar com isso. Mas não podemos cair numa tentação de que é dar ao mal um poder que ele não tem. Aquele poder que gera medo em nós. E esse medo do mal dá o verdadeiro poder que ele quer ter sobre você e mim. Porque o medo escraviza. O medo empurra as pessoas para as obras do maligno. Esse medo, esse pavor do mal, essa impressão de que o mal está vencendo a igreja, o mundo. Não. Nós estamos aqui nesta Eucaristia celebrando a vitória do Senhor pelo mistério da sua paixão. Estamos celebrando este reino que disse nosso Senhor: o reino de Deus está entre nós. Está entre nós. E esse reino é de amor, é de misericórdia, é de poder, é de socorro, é de compaixão. O acampamento que vamos viver com a presença do nosso irmão, Padre Rufus Pereira, um exorcista, é para nós celebrarmos esta vitória do bem sobre o mal. Por isso que existem os exorcistas na igreja, por isso que cada bispo é o primeiro exorcista em sua diocese, porque ele é o sucessor dos apóstolos desta igreja, que tem o Papa como seu mestre, seu ponto de unidade universal. E hoje nós estamos recordando a memória de um Papa, São Leão Magno. Ele que convocou o concílio de Calcedônia em 451, onde existiam muitos cristãos confusos, achando que no mistério de Cristo existem duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana, e muitos até afirmavam, ensinavam erradamente, quem morreu na cruz não foi a pessoa divina não, foi a pessoa humana, porque Deus não morreria na cruz. E aquela confusão toda, e o Papa convocou esse concílio, e ficou definido, ficou claro, aprofundado, expressado esse mistério em Cristo. Duas naturezas, a humana e a divina, mas uma só pessoa. Não são duas pessoas, é uma só pessoa para nos salvar.
Uma só pessoa que entende a sua natureza e a minha tendida ao medo, que quando as tribulações nos rodeiam e nos atingem, a gente fica fragilizado e nem sempre encontramos ajudas visíveis. Então, Jesus Cristo é verdadeiro homem, Ele sabe lidar com a nossa humanidade. Se a igreja é perita em humanidade, é porque o seu Senhor o é. Ele conhece a sua humanidade. A minha humanidade, Ele sabe lidar com as misérias da nossa humanidade. Mas Ele não é só homem. Não é só um exemplo a seguir, um líder, Não. Jesus é Deus. Esse Deus verdadeiro, que com a sua misericórdia coloca limite ao mal em nossas vidas. Por isso que nós confiamos plenamente nele. Não nos nossos méritos, mas pelos méritos da sagrada paixão dele. Do amor dele, é que eu tenho esta esperança que o mal não vai vencer na minha vida. Por isso venha participar desse acampamento. Permaneça nesse acampamento, vai ser maravilhoso. Por quê? Por causa dessa verdade de nosso Senhor, o reino de Deus está entre nós. E porque Ele sabe o que é sofrer os ataques do maligno. E o próprio Evangelho termina assim. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Quem estava arquitetando toda essa rejeição? O inimigo. Todo esse sofrimento. O inimigo. E nós sabemos que o sofrimento que caiu sobre o Senhor não foi só aquele sofrimento físico. Foi o sofrimento de toda a humanidade. O meu e o seu sofrimento. E principalmente o sofrimento da nossa ofensa a Ele. Quem é o grande interessado? Aquele que o Papa Paulo VI chamou de nosso inimigo número 1. O diabo. Ah, mas padre, conheço gente de igreja que nem acredita. Pior para essas pessoas. Mas você também não pode cair, e nem eu, nessa tentação. Repito, nem dar ao inimigo um poder que ele não tem pelo medo, e nem cair na outra tentação. Não, ele não tem poder nenhum. Ele nem existe. Que tentação. E que prato cheio para ele. Porque enquanto ele estiver arquitetando e as pessoas achando que ele não existe, a gente não se reveste das armas espirituais. E o pior, ele vai agindo de tal forma que quer levar a mim e a você a acreditar que tudo o que acontece de mal é Deus que quer para a sua vida. Mentira! Pai da mentira! De Deus só vem o bem.